Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos, eu sou professor da disciplina Ecologia Evolutiva 1 do curso de Ciências Biológicas, modalidade bacharelado, da Universidade Federal de Alfenas, sul de Minas Gerais. E hoje nós vamos falar sobre a aula 10, que é sobre competição, predação e redes complexas. Bom, além de competição e predação, a gente vai falar sobre mutualismo também, que é outro tipo de interação, muito importante para vários processos ecológicos, dentro da parte de redes complexas. Vamos começar falando sobre competição. O que é a competição? Competição é uma interação onde há o efeito negativo entre dois organismos. Então, é uma interação que um organismo vai consumir um recurso que estava disponível e que poderia ser consumido por outro organismo. Um organismo vai desfavorecer o outro organismo obtendo esse recurso. Então, como consequência, o organismo que sofreu a competição, ele pode crescer mais lentamente, pode deixar menos descendente ou pode ficar com maior risco de mortalidade. Então a gente pode falar que a competição pode ocorrer entre dois organismos, ou seja, a competição pode desfavorecer dois organismos da mesma espécie ou dois organismos que sejam de espécies diferentes. Quando ele desfavorece, quando há competição entre organismos da mesma espécie, a gente fala que essa é uma competição intraespecífica, dentro da espécie. Então são organismos da mesma espécie, tá? Dois ursos, dois alces, dois esquilos, tá dentro da mesma espécie, que estão competindo entre si. Ou também pode, então é intraespecífica, ou pode ser dois indivíduos de espécies diferentes, um esquilo e um rato, sei lá, uma zebra e um gnu. Então são espécies diferentes que estão competindo pelo mesmo recurso, então aí já tem uma competição entre espécies diferentes, competição interespecífica. Então, resumindo, intraespecífica é competição da mesma espécie e interespecífica competição entre indivíduos de espécies diferentes. Também a competição pode ser de duas maneiras, de duas formas diferentes. Pode ser a competição por exploração ou uma competição por interferência. Qual é a diferença delas? A exploração é quando você não tem contato físico entre os indivíduos. Então, um indivíduo vai pegar um recurso e vai indisponibilizar esse recurso para o outro. Então, chegou primeiro, um polinador chegou primeiro na flor e indisponibilizou o néctar. Quando o outro indivíduo chega na flor, já não tem mais néctar para ele. Então, não houve a competição, ou seja, houve a exploração do mesmo recurso, só que não houve o contato físico. Então, é uma competição por exploração. Então, a competição se dá pela exploração de um recurso, do mesmo recurso para uma espécie para outra. Então, uma população vai diminuir a outra população através da disponibilidade de um recurso que estaria limitado. Então, se o exemplo que eu dei sobre o néctar dentro da flor, então se eu estou reduzindo, aquele néctar é um recurso que é limitado. Então eu estou reduzindo a disponibilidade daquele recurso, tá? Então a população que pegou primeiro pode diminuir a população da espécie que chega depois através da competição. Um exemplo aí de competição por exploração em plantas. Tá? A gente estava dando exemplo de animais, tá? Mas a gente pode dar um exemplo também de plantas. Então a gente tem um experimento criado aí na casa de vegetação, que é o seguinte. Nós temos, no primeiro experimento, no primeiro tratamento, seria um controle, ou seja, as plantas estão crescendo sozinhas, uma espécie de planta está crescendo sozinha. E aí depois, nos outros 3 tratamentos, são tratamentos que têm a competição por outra espécie como efeito. Então, no primeiro é a competição sozinha, no segundo é a competição por raiz, ou seja, as plantas não estão competindo na parte aérea, que elas estão dentro de uma caixa,
tá vendo? E elas não têm contato entre as partes aéreas. Então, só as raízes podem ter contato entre si ou podem explorar o mesmo recurso ali, o solo, né, os nutrientes do solo. No terceiro tratamento, elas não estão competindo pelo mesmo solo, porque elas estão em vasos diferentes, não estão competindo pelo mesmo nutriente do solo, que elas estão em vasos diferentes, porém elas estão crescendo dentro da mesma caixinha, a parte aérea está dentro da mesma caixinha, então elas estão competindo pela mesma quantidade de luz, pela mesma taxa de irradiação. Então seria a competição por parte aérea. E a terceira seria a competição tanto por parte aérea quanto por raiz. Então a primeira é raiz, a segunda é a parte aérea e a terceira tanto raiz quanto parte aérea. E aí, embaixo tem o gráfico de peso seco daquela espécie, da espécie que está sozinha lá no vaso, né? A espécie controle, tá? Da espécie que ele queria entender. Então, quando ela está crescendo sozinha, se considerou que o peso ganho por ela seria 100%. Tá? Então, a quantidade de massa seca disponibilizada 100%, e à medida que vai, e nos outros tratamentos, à medida que a competição vai aumentando, a espécie, em consideração de planta, vai diminuindo o seu ganho de massa seca, então mostrando aí o efeito negativo pela competição de outro indivíduo, no caso de outra espécie. E aí é um exemplo de exploração. Está sendo o efeito de uma explorar o recurso primeiro antes do que a outra. A competição por interferência, você tem uma interação direta entre os competidores. Então, um deles vai ser derrotado, geralmente muito conhecido nos vídeos de documentários onde animais defendem seus territórios contra outros animais da mesma espécie ou de espécies diferentes. E nas plantas? Além dos animais, também existe competição por interferência nas plantas. Tá? Então, geralmente, isso acontece através de mecanismos que não envolvem a partilha de um recurso limitante. Geralmente ocorre quando a planta sofre um prejuízo. Então, por exemplo, o valor adaptativo da planta pode ser reduzido. O valor adaptativo é a quantidade de prole que ela produz. Tá? Então, ele é reduzido através de algum mecanismo que não necessariamente envolve a partilha de um recurso. Tá? Por exemplo, compostos alelopáticos. Então, tem plantas que produzem compostos químicos onde esses compostos químicos, uma vez que caem no chão, impedem que outras plantas cresçam ao redor dela. Então, tem a casuarina, por exemplo, uma espécie de gimnosperma que produz folhas que têm substâncias que impedem que outras espécies cresçam ao redor dela. Então, aqui vários exemplos aí de brigas ou de competição entre indivíduos. Então, seria competição por interferência. Depois de competição, temos a predação. Tá? O que é predação? Antes de predação, eu queria falar um pouco também sobre plantas. Né? Então, sim, a gente tem o termo herbivoria. A herbivoria é um tipo de predação. É muito comum se confundir isso. Então, a herbivoria se enquadra em que tipo de interação? Ela não se enquadra em predação, ela se enquadra em parasitismo. Então, primeiro a gente tem que deixar bem claro qual a diferença entre parasitismo e predação. Então, na predação, o indivíduo de uma espécie ela é beneficiada e ela utiliza indivíduos de outra espécie como recurso, então, matando esse indivíduo. Então, ele tem a intenção de matar esse indivíduo, uma espécie é beneficiada e a outra espécie é prejudicada. Então, na predação, há o intuito de matar. E no parasitismo? No parasitismo também tem essa relação antagonística, né? Onde uma espécie é favorecida e a outra espécie não é favorecida, é prejudicada. Tá? Só que ela, geralmente, no parasitismo, o indivíduo utiliza parte de outros indivíduos como recurso e ele não tem a intenção de matar, já que o parasita depende de hospedeiros, normalmente. Então, se ele matar, ele provavelmente vai ter que trocar de hospedeiro ou vai acabar
morrendo. Tá? Então, mesmo que ocorra em predação, conseguir pegar parte de o leão pega só parte do corpo da zebra, sei lá, uma perna, e a zebra consegue fugir e ainda consegue sobreviver, o leão estava com intenção de matar, mesmo que isso não tenha acontecido. E o contrário também. O parasitismo, mesmo que o hospedeiro morra, o parasita não tinha a intenção de matá-lo. Ele tem uma virulência muito alta, ele acaba morrendo também. Então, ele vai acabar sendo prejudicado também quando o hospedeiro morre. Então, a predação geralmente tem intenção de matar e o parasitismo não tem a intenção de matar. Então, por isso que a herbivoria é considerada uma interação de parasitismo. Então, quais são os principais aspectos da interação entre o predador e a presa? Tem o comportamento de alimentação e também a dinâmica dessas populações. E temos também a diferença entre respostas que são funcionais, consideradas funcionais, e respostas que são consideradas numéricas. Então, a resposta funcional seria o seguinte: se a gente está olhando se a população de presa vai aumentar, se uma população de presa aumenta, a resposta funcional do predador seria responder a esse aumento consumindo mais presa. Então, é uma resposta funcional do predador em relação ao aumento da população de presa. Ou então, existe a resposta numérica. Então, se a gente olha pela parte da resposta numérica, então a gente está vendo que com o aumento da população de presa, existe um aumento da população de predador através da reprodução dele, maior reprodução, ou através da chegada de novos indivíduos daquela população. Então, existe a resposta funcional e também a resposta numérica para a predação. Então, a gente basicamente fala que a resposta funcional descreve o comportamento de como os predadores se alimentam e a resposta numérica descreve como que o tamanho da população de predadores está mudando ao longo do tempo. Qual é a dinâmica da população desses predadores. E aqui nós temos o exemplo clássico de um gráfico de relação predador-presa da lebre e do lince, tá? Da lebre em azul e do lince em vermelho ao longo do tempo, tá? O aumento e a diminuição. Então, no eixo X seria o tempo, os anos, e nos eixos Y seria o número de indivíduos das populações de lince à direita e de lebre à esquerda. Tá? Então, como que flutua, então dá para reparar que normalmente o aumento da população da presa leva a um efeito um pouco mais retardado do aumento da população de predador e também a queda da população de presa também leva ao aumento um pouquinho mais retardado da queda da população de predadores. Então nós demos uma visão geral aí sobre predação e competição. Nós vamos falar sobre a modelagem disso aí, tanto da competição quanto da predação. Então, falando primeiro da competição, lá no começo do século XX, dois pesquisadores de forma independente bolaram um modelo para explicar ou tentar prever o crescimento populacional entre duas espécies competidoras. Tá? Então, conseguiram fazer um modelo matemático que fosse simples para a competição entre espécies diferentes. Tá? Então, primeiro a gente tem que falar dos termos. Né? Então, essa modelagem é baseada no crescimento logístico, quando estão na aula lá de populações de modelagem de crescimento logístico, onde é considerada uma competição, o recurso é limitado, então há uma competição interna, uma competição intraespecífica de cada uma das espécies, então a capacidade de suporte, e quanto mais próximo da capacidade de suporte, menor é a taxa de crescimento de cada uma das duas espécies. Então existia essa modelagem, essa equação para cada uma das espécies, e agora Locke e Volterra conseguiram fazer uma modelagem
onde se leva em consideração as duas espécies, o modelo com as duas espécies juntas. Tá? Então você tem o N1 e N2, ou seja, seria o número de indivíduos da espécie 1 e o número de indivíduos da espécie 2. Cada um teria sua própria taxa de crescimento, o Rzinho 1 e o R minúsculo 2. Tá? Então seria o R da espécie 1, a taxa de crescimento da espécie 1 e a taxa de crescimento da espécie 2. E cada uma das espécies também tem suas capacidades de suporte K1 e K2. Só para lembrar, o crescimento exponencial não leva em consideração que o recurso é limitado. O que limita o crescimento são efeitos independentes da densidade. O crescimento logístico já leva em consideração elementos dependentes da densidade, por isso tem o K, e quanto mais próximo do K, menor é a taxa de crescimento. Então, o modelo de Lockton-Volter tem esses 4 elementos, 4 conjuntos aí. Então, o primeiro, que é dN sobre dt, então a gente está olhando a espécie 1. Tá? Então, é derivada do número de indivíduos da espécie 1 ao longo do tempo, ou seja, como que é a dinâmica populacional, como que é a variação do número de indivíduos ao longo do tempo da espécie 1. Eu estou olhando só para a espécie 1. É a mesma coisa da equação logística, né? Então, esses 3 primeiros termos, são 4 termos, as 3 primeiras partes, vamos dizer assim, da equação, são idênticas à equação logística. Você repara que é sempre da espécie 1 aí, ó. Então, o N1, a taxa de crescimento da espécie 1, e o K da espécie 1. Então, nós temos aí o crescimento logístico como se só tivesse competição intraespecífica. E aí, Lockton-Volter colocaram aí o quarto elemento, quer dizer, que é menos isso tudo, ou seja, há um efeito prejudicial da competição com uma outra espécie. Então, tem um segundo nível de competição aí, com uma outra espécie, que é o laranja, o efeito laranja, que é o efeito da espécie 2 sobre o crescimento da espécie 1. Então, esse seria o modelo de Lockton-Volter, tá? Onde a gente acrescenta o alfa 1, 2. O que é isso? Seria a parte da competição com a espécie 2, tá? Que está na equação. Então, existe esse alfa 1, 2, que é o coeficiente de competição. Então, quanto aquela espécie 2 afeta a espécie 1. Isso vai depender também do número de indivíduos da espécie 2 e do número de indivíduos da espécie 1. Se a espécie 2 tiver muito mais indivíduos que a espécie 1, esse efeito vai ser maior, mais deletério. Se for o contrário, se a espécie 1 tiver mais indivíduos que a espécie 2, esse efeito não vai ser tão deletério assim. Tá? Então, mais uma coisa importante aqui nesse slide é esse alfa 1, 2. Tá? Alfa é o coeficiente de competição. O que é esse 1, 2? O primeiro número, 1, é da espécie que a gente quer saber do modelo. E o segundo número, no caso aí é 2, é a espécie que está prejudicando essa espécie 1. Se a gente quisesse ver a equação pelo lado da população da espécie 2, se a gente quer saber o que está acontecendo com a espécie 2, a gente teria duas formas de representar na equação. Ou a gente botaria alfa 2, 1, ou a gente botaria beta. O 2 seria o primeiro, a gente está querendo saber sobre a espécie 2, e o 1 logo depois seria então o efeito da espécie 1, efeito negativo da espécie 1 sobre a espécie 2, ou eu botaria logo o beta como está numa caixinha ali do lado do coeficiente de competição. Então seria alfa 2, 1, 2 ou alfa 2, 1, ou então alfa e beta. Alfa para a espécie 1 e beta para a espécie 2, que eu particularmente acho mais fácil. Então, o que representam esse coeficiente de competição alfa e beta? Então, representa o efeito de cada indivíduo de uma espécie no crescimento populacional da outra. Então, efeito negativo da competição. Se o alfa for igual a 1, então o efeito de cada indivíduo, o efeito da competição intraespecífico, é equivalente ao efeito da competição entre espécies diferentes. Então, sei lá, vamos dizer que a espécie de esquilos, que a gente estava falando, uma população de esquilos. Entre esquilos há aquela competição intraespecífica. Se o alfa for igual a 1, o esquilo competir indivíduo da mesma espécie ou competir com indivíduo de uma outra espécie é igual. Se o alfa for menor do que 1,
competir com o indivíduo da mesma espécie é pior, é mais difícil, é mais deletério a competição dentro da espécie, com indivíduos da mesma espécie, do que indivíduos da outra espécie. E duas espécies que estão competindo só vão conseguir coexistir se a competição dentro for mais forte da competição entre espécies. Tá? Então lembra quando eu estava falando na aula de nicho que existe a exclusão competitiva ou a coexistência através do deslocamento de caracteres. Só existe a possibilidade da coexistência através do deslocamento de caracteres se duas espécies tiverem mais ou menos uma mesma força competitiva. Uma espécie não pode ser muito mais forte competitivamente do que outra espécie. E como é que eu represento isso? Como é que eu penso que uma espécie é equivalente em competição do que a outra? Só existe isso se a competição dentro daquela espécie, entre indivíduos da mesma espécie, for mais forte do que competição entre espécies diferentes. Aí eu consigo a coexistência. Então vamos pensar na competição entre duas espécies como se fosse nessa figura aí. Eu tenho uma figura, essa figura então está preenchida por duas espécies, a espécie número 1 e a espécie número 2, cada uma no seu quadradinho. E o que representa a área total, a área preta? Tá? A área total, onde tem todos esses indivíduos, tanto da espécie 1 quanto da espécie 2, seria a capacidade de suporte para ambas as espécies. Tá? Então, você tem aí a quantidade de indivíduos, que são esses indivíduos, que cabem para todas as espécies. A espécie 2 só cabem 4 indivíduos e a espécie 1 cabem 8 indivíduos. E por que as caixinhas têm tamanhos diferentes? Por que os quadrados têm tamanhos diferentes? Isso significa que o tamanho do quadrado é a força competitiva delas. Então, ou seja, a gente pode também falar que é a quantidade de recurso que o indivíduo indisponibiliza para o outro. Tá? Então, o 2, a espécie 2, ela é mais forte competitivamente do que a espécie 1, porque ela indisponibiliza mais recurso do que o 1, a espécie 1. Então, a competição vai ocorrer porque ambas as espécies consomem o mesmo recurso, todas aquelas características de competição, mas ela vai ocorrer porque o coeficiente de competição entre elas, tanto A quanto B, ele é maior do que zero. Então existem dois tipos de competição. Quando a competição é assimétrica, que é o exemplo anterior, onde a espécie 2 é mais forte competitivamente do que a espécie 1, normalmente isso tende a ocorrer a exclusão competitiva ao longo do tempo. E a competição simétrica, né, que seria na direita, onde a espécie 1 e a espécie 2 são equivalentes na competição, têm a mesma força competitiva. Então é uma competição simétrica. Então seria um caso especial aí de equivalência competitiva é quando o alfa e o beta são iguais. Tanto um quanto o outro são iguais a 1. Então a influência do crescimento populacional, tanto da competição interna dentro da espécie, quanto da competição entre as duas espécies, é a mesma. Então existe, a gente chamaria de equivalência competitiva. Falamos da modelagem da competição, agora vamos falar da modelagem da predação. Então a modelagem da predação a gente pode ver pelo lado da presa ou pelo lado do predador. Então também, Locke e Volterra, ambos fizeram essa modelagem aí, e aí a gente pode ver que a gente está falando sobre a equação das presas, tá? Então é dn sobre dt, o n aí está substituído pelo v, que é o número de indivíduos da presa, ou da vítima, né? Que é essa flutuação dos indivíduos ao longo do tempo, que é o dv sobre dt, é igual à taxa de crescimento da presa vezes o número de indivíduos da presa no tempo que a gente está esperando, tá? Menos o efeito da espécie predadora, o efeito deletério da espécie predadora, que aí também é esse alfa, que é a eficiência do predador em capturar a presa, tá? Vezes o P, que é o número de indivíduos do predador, vezes o V, que é o número de indivíduos da presa. Isso seria,
então, a modelagem em relação à presa. E essa seria a modelagem em relação ao predador. Mesma coisa, só que é o número de indivíduos de predadores flutuando ao longo do tempo, dp sobre dt, é igual ao beta, que é a eficiência de converter a presa em energia, ou no final, em número de indivíduos, ou em prole, tá? Então, beta, eficiência de conversão de presa, vezes o número de vítimas, número de presas, o número de predadores, menos o QP, que é o P é o número de predadores, tá? E Q é a taxa da queda da população do predador na ausência da presa. Se não tiver presa, esse seria um coeficiente constante aí também. Tá? Então, mais ou menos, com essa modelagem, é possível a gente fazer previsões ou entender o passado de populações em relação de interação predador-presa. Passamos para o terceiro assunto, tá? Seria redes complexas. A rede complexa é o exame na estrutura, na organização da interação de interações, tá? De qualquer interação de comunidades ecológicas, tá? E podem ser interações mutualísticas, como predador, dispersão de semente, interações antagonísticas, como predadores e competidores e parasitas, como que a gente acabou de falar, e também interações não definidas, se são positivas ou negativas, ou neutras, tá? Qualquer interação é possível. A gente vai falar mais do mutualismo para pontuar e fazer um contraponto com as relações antagonísticas que a gente estava vendo anteriormente, que seria predação e competição, e também porque o mutualismo é uma das interações mais importantes que tem. Então, se a gente vai falar de mutualismo entre animais e plantas como exemplo, só para a gente também representar e entender a importância de estudar redes complexas. Então, a gente pode representar as redes complexas através de duas maneiras. Através de matrizes também, são matrizes retangulares aí, e através de grafo bipartido. O que seriam essas coisas todas? Vamos primeiro falar sobre a matriz. Então, a matriz nada mais é do que você colocar os animais nas linhas e as plantas nas colunas, tá? E começar a representar a interação entre eles. Tá? Então, os frugívoros estariam nas linhas, as espécies de frugívoros, aí estariam representadas em 5 linhas, então seriam 5 espécies de frugívoros diferentes. E as plantas estariam representadas, cada espécie de planta estaria representada nas colunas, também teríamos aí 5 espécies de planta, e esses índices aí, ó, esses valores aí, Y1, J1, seria nada mais nada menos para representar a interação existe interação entre a espécie A1, a primeira espécie de frugívoro, e a primeira espécie de planta, entre a segunda espécie de planta e a quarta espécie de frugívoro, e entre a quarta espécie de planta e a segunda espécie de frugívoro. Existe uma interação que foi anotada ou representada assim nessa matriz. Se a gente fosse poderia botar também a fotinho de cada espécie para facilitar o nosso entendimento aí, seria mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, como eu falei, a matriz vai representar essas interações e a gente vai colocar um número lá de ocorrência na associação entre animais e plantas. A gente pode botar um valor quando houve a interação e pode deixar sem valor quando não houve a interação. A gente normalmente representa pelos valores 1, onde existe interação, e o valor 0, onde não existe, ou não foi visualizada, observada a interação. Só pode ser presença e ausência? Não, podem ser quantificação também. Mas quantificar as interações é um pouco mais complicado, mas se for possível, se chegar a um consenso de quantificação, é possível também. Então essa matriz também é chamada de matriz de incidência ou a matriz de associação entre plantas e animais. Então essa era a representação da rede complexa, da interação entre animais e plantas através da matriz retangular. Temos também a representação através
do grafo bipartido. O que é um grafo bipartido? Então, grafos são representações matemáticas, tá? Com nós, ou vértices, tá? E ligações entre esses nós, ou entre esses vértices. Tá? Então, é um dado conjunto de objetos e a relação entre esses objetos. É mais fácil visualmente. Então, aqui a gente estaria à direita tendo uma matriz de interação. Então, o número 1 é quando houve interação e o 0 é quando não tem interação, não foi observada interação. E o grafo estaria representando essa matriz. Tá? Então, cada bolinha seria uma espécie. Na esquerda, teria todas as espécies de frugívoros, as 5 espécies de frugívoros, que estão representadas pelas linhas. E à direita do grafo, estariam as 5 espécies de planta, que seriam representadas na coluna da matriz. E as linhas entre as bolinhas representariam o valor 1 da matriz. Representaria, então, a interação que ocorre entre animais e plantas. A teoria dos grafos é analisar como é a organização dessas interações. Se existe alguma propriedade, como é que essa estrutura representa a comunidade de plantas e animais que estão interagindo. Tá? Então, hoje existe uma teoria de redes complexas que tenta entender e explicar, descrever essa interação e tentar explicar por que ocorre essa interação. Quando as interações não forem de 1 e 0, quando as interações na matriz forem quantitativas, tá? Não for só presença e ausência, nós vamos representar no grafo essa intensidade, a maior intensidade, a menor intensidade, com a grossura da linha. Linhas mais espessas, elas têm maior quantidade ou frequência de interação. Linhas mais finas têm uma quantidade ou frequência menor de interação. Tá? Então, aqui estão as interações, frugívoros e plantas. A linha representa a interação e reparem que tem linhas mais grossas e linhas mais finas. Então, as linhas mais grossas estariam representando as interações mais fortes e as linhas mais finas estariam representando as interações mais fracas. E a gente pode representar, as comunidades podem ter interações simples, como a gente está apresentando nesse exemplo aí, esse exemplo bem simples para ser didático, mas também, normalmente, são apresentados como uma forma bem mais complexa, como nesse exemplo aqui, onde tem os frugívoros do lado esquerdo superior e as plantas do lado direito inferior e as interações que a gente observou entre elas. Então a gente tem as interações, a gente conseguiu descrever as interações olhando os grafos, olhando as matrizes, e como é que a gente consegue detectar a estrutura de interações? O que é uma estrutura de interações? Estrutura de interações é um padrão. Será que existe algum padrão, alguma organização dessa interação que a gente pode detectar? A gente pode tentar explicar? Então a gente pode tentar detectar essa estrutura mexendo na ordem das linhas e colunas das matrizes ou mexendo na ordem das bolinhas lá dos grafos. Tá? A gente pode rearranjar linhas, pode rearranjar a coluna ou pode mexer tanto em linhas quanto colunas. E aí, mexendo nisso tudo, descobriu-se 3 tipos principais de padrões que a gente pode encontrar de interação entre as comunidades. O padrão chamado de gradiente, um outro padrão chamado estrutura compartimentada e um padrão chamado estrutura niada, e também um quarto padrão, na verdade, que seria uma mistura desses 3 aí. Tá aí a representação, tanto em termos de matriz, tanto em termos de grafos. Então a matriz estaria em cima e os grafos correspondentes àquela matriz estariam embaixo. Então a primeira, à esquerda, seria um padrão que a gente encontra como gradiente. O segundo seria um padrão compartimentado. O terceiro, um padrão aninhado. E o quarto, uma combinação entre 2 desses 3 aí, que não vem ao caso aqui para a gente falar agora. Vamos falar primeiro sobre o padrão de gradiente, que seria esse primeiro padrão aí encontrado em interação animal-planta. Tá? Então, quando rearranja as colunas e linhas através de uma análise de correspondência, se aparecer uma diagonal, lembrando sempre que as
colunas seriam as plantas e as linhas seriam as espécies de animais, por exemplo. Tá? Então, como é que a gente lê isso aí? A gente lê que a coluna 1, ela, lá na matriz, lá em cima, a coluna 1, há interação, a planta 1 com as espécies de animais A e B. A planta 2, também. A planta 3, com B e com C. E com D. A planta 4, com a espécie de animal C, D e E. E assim por diante. Então existe aí um gradiente de interação. A planta 1 não tem interação com com animal C, já a espécie 2 tem. A espécie de planta 3 não tem interação mais com o animal A, mas já tem com o animal D e mantém com os animais B, C. Então você vai um gradiente de perda de interação, perda de uma interação com uma espécie de animal e o ganho de uma outra espécie de animal diferente da espécie de planta anterior. Então existe um gradiente de perda e ganho de espécies de animais ao longo das espécies de planta. Tá? Então existe um gradiente de faixa de interação que se vai estendendo ao longo da diagonal principal, e o padrão que se encontra nos grafos é o que encontra-se abaixo. Então a largura, ou seja, a quantidade de linhas ou a quantidade de colunas que está representada na faixa diagonal aí, vai ser determinado através da razão entre o número de espécies de animais e o número de espécies de planta na comunidade que estão interagindo, tá? E também o nível de sobreposição entre os animais e plantas. E no grafo bipartido vai aparecer aí como uma série de conexões que vão se entrelaçar de forma sequencial, de forma seguida. Então vai ter uma descontinuidade que vai bem fácil de distinguir alguns subconjuntos aí. Onde é fácil de encontrar, onde é mais comum de encontrar uma comunidade com esse tipo de padrão de gradiente? Um ambiente, por exemplo, sazonal. O sazonal é o que ocorre numa estação ocorre diferente da outra estação. Tá? Então, espécies de planta que estão florescendo, estão frutificando, elas vão se substituindo gradualmente ao longo do ano. Então, algumas espécies só vão florescer ou frutificar no primeiro mês, depois algumas espécies param de frutificar em janeiro, outras espécies continuam, outras começam em fevereiro. Então, elas vão, se as espécies de plantas, por exemplo, começam a frutificar de maneira gradual ao longo dos anos e os dispersores de sementes começam a visitar essas plantas gradualmente, então existe aí, é capaz de a gente encontrar uma estrutura de gradiente nessa interação. Outro exemplo do padrão de gradiente são abelhas chamadas oligoléticas. O que são abelhas oligoléticas? Abelhas que são especializadas, ou seja, coletam pólen em poucas espécies de plantas, tá, que são aparentadas entre si, elas são mais especialistas. Em ambientes que são perturbados, estressados, as plantas que vivem nesse lugar, que são polinizadas por abelhas oligoléticas, vocês têm esse padrão de interação, de substituição de algumas espécies de plantas e algumas espécies de abelha. Outro exemplo também comum são espécies de abelhas solitárias, ou seja, aquelas que não formam colmeia, né? Elas são solitárias, regiões lá no Mediterrâneo, regiões temperadas, e é muito comum encontrar essa substituição de espécies ao longo de um determinado tempo. Já abelhas sociais são aquelas abelhas que formam colmeia, né, que geralmente conectam a flora local inteira, já vão gama maior de espécies, e com isso elas produzem outros tipos de interação, como o tipo aninhado, que a gente vai ver mais para frente. O segundo tipo de estrutura, de padrão, é uma estrutura compartimentada. Isso aí é fácil de a gente ver pelo gráfico partido ou pela matriz, porque tem subconjuntos bem fáceis de reconhecer, onde alguns animais só interagem com com as espécies de plantas entre si. Então é mais fácil das espécies interagirem dentro de um subconjunto do que com outras espécies de outros subconjuntos, que é mais ou menos o que está representado aí, tanto no grafo quanto na matriz à direita. Então ela é claramente notada pela estrutura de blocos que ocorre.
tá? Então existem esses blocos ou esses módulos que são encontrados tanto na matriz quanto no gráfico bipartido. Você repara que o gráfico bipartido também é fácil de notar que algumas espécies de animais só interagem com as espécies de planta dentro do subconjunto. Tá? Do gráfico bipartido também, está vendo esse subconjunto que está mostrando aí na setinha. Então, qualquer estrutura que tiver essa parte de módulos, ou qualquer estrutura, organização compartimentada, geralmente requer restrição. Decorre de algumas restrições do uso de planta hospedeira para uma determinada quantidade de fauna, uma dada fauna, e na composição da fauna associada a um dado conjunto de plantas. Tá? Então, são restrições na interação entre as comunidades, dentro da comunidade. Então, em consequência, quase todas as espécies, ou a maioria das espécies, vão ter certo grau de especialização. Agora, esses dois padrões de gradiente e de estrutura compartimentada são mais raros de acontecer. E o mais comum de acontecer é essa estrutura chamada aninhada. Como que é essa estrutura aninhada? Estrutura onde existe uma progressão de subconjuntos. Tá? Então existe se você ordenar pelas espécies que têm mais interação até as espécies que têm menos interação, você vai ver um conjunto aí. Existem espécies de plantas que são visitadas por todos os animais. A espécie de planta número 1 é visitada por todos os animais. Existem animais que visitam todas as plantas. Então, o animal da espécie A visita todas as 15 espécies de planta. Então, você tem aí um subconjunto e até espécies, vamos dizer que são mais raros, a interação é mais rara. Então, existe aí um conjunto que tem poucas interações. Né? Que a gente pode ver aqui, ó. Os animais de H a O só interagem com a espécie de planta 1. Já as espécies de planta de 8 a 15 só são visitadas pela espécie de animal A. Então, existem animais generalistas e plantas generalistas. Animais especialistas e plantas especialistas. Onde tem essa mistura de animais especialistas e generalistas e plantas especialistas e generalistas, geralmente encontra-se esse tipo de estrutura, de organização ou de padrão aninhado. E o mesmo a gente pode ver no gráfico bipartido. Você tem um conjunto de ligações que vão diminuindo progressivamente de cada um dos lados. Tem as primeiras bolinhas, as primeiras espécies têm muitas interações e as últimas espécies têm pouca interação. Então, como eu falei, ela é o padrão mais comum, mais encontrado. Então, conjunto de várias ilhas oceânicas, hábitat fragmentado, várias comunidades mutualísticas, a gente encontra esse tipo de padrão, que é mais comum do que os outros dois padrões falados anteriormente. Bom, esse foi a aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau, tchau.